De um comparsa secundário, ou seja, uma pessoa, para falar de alguém que foi. A pessoa, irmão, Deus te comparar com um demônio ou com Satanás, ele se utilizar de uma metáfora, aí ele fala, eu estou falando do diabo, usando o seu exemplo. O que veio a ser, irmãos, é que estamos no caminho dele, então. Porque se você é cristão, a Bíblia chama cristão de pequenos cristos. Você está andando nos passos de Cristo. Mas se Deus se utiliza do seu exemplo para ilustrar algo que é maligno, você não está no caminho de Deus. Não está. E hoje, irmão, nós vamos tentar entender qual é a origem do mal. Já parou para pensar, pastor Adilson, que foi Deus que criou a árvore do bem e do mal? Se Deus não é mau, como ele cria uma árvore que quando você come, você morre? E outra coisa, o diabo falou uma coisa que Deus não falou. Quando vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir, vocês vão ver o bem e o mal. E Deus reconhece isso lá na frente. Como a gente entende isso? Isso afetou também os anjos malignos. Esse dia eu estava vendo um vídeo de uma pessoa endemoniada, era um drama na verdade, e ele falando que Deus deu livre-arbítrio para os anjos, e eles escolheram o caminho mau, e agora ele não vai nos perdoar, mas vai perdoar os seres humanos. Presta atenção, irmãos, quanto mais próximo de Deus, pior é quando você pensa em cair. Esses anjos, eles eram seres espirituais, eles não eram alguém como o rei de Tiro, não era alguém como nós, que não tem muito conhecimento. Esses anjos conheciam muito sobre Deus. Então, pecar deliberadamente, suponhamos que eu vou pecar, vou colocar uma imagem de escultura na minha casa, vou pecar deliberadamente, não tem perdão para mim. Eu tenho que ser exonerado da igreja, e outra coisa, o nome some do livro da vida. Então, esses anjos, eles comeram, entre aspas, do fruto do bem e do mal. Ou seja, decidiram seguir uma mentalidade nociva e maligna, que é tomar o lugar de Deus. E é o que está acontecendo aqui no capítulo 28, pastor. Toda pessoa que quer se sobrepor a Deus e as suas leis serão destruídos. Se nós formos olhar a vida econômica de Israel e os Estados Unidos, eles são pessoas muito prósperas. Israel é menor que o estado de Sergipe. E olha só, o dinheiro deles, o shekel, é 5 vezes mais valioso do que o real brasileiro. Você vai lá nos Estados Unidos, o dólar sempre crescendo. Você vai ver soldados norte-americanos antes de ir para a guerra fazendo oração e cantando hino todos os dias. E o que você vê no Brasil? Pessoas invocando o demônio, marcha para Satanás, marcha das vadias, igreja preta. Por isso que a maldição vem para cá, irmãos. Quando o Brasil não se prostrar diante de Deus e a sua lei, tenha certeza, não vem bênção para cá. A bênção e a maldição está em obedecer a Deus. Você pode ver que Deus é tão justo, que mesmo depois que o homem e a mulher comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, existia a opção bem e mal mesmo depois que você comeu. Por isso que Deus conversa com Caim, olha, o mal está batendo na sua porta, não deixe entrar. Deus poderia simplesmente rejeitar o sacrifício de Caim e falar assim, eu não aceito e acabou. Mas Deus quis conversar com ele. Então, irmãos, o nosso Deus, ele é onibenevolente. Essa profecia aqui é Deus abrindo os olhos de um rei que precisaria se humilhar. Eu creio que se ele se humilhasse, como o rei da Síria fez, e está lá em Jonas capítulo 3, Deus iria voltar atrás. Você se humilhou, você se volta, você se reconhece como um homem, que é isso que você é, se prostra às minhas leis, sim, reconheço o meu pecado, amém, você está perdoado. Mas se mantém com o queixo duro, não vou não, isso é palavra de homem, não é isso que muitas igrejas fazem. Então, pastor, agora Deus vai falar para aquele que existia no passado. Versículo 12, assim diz o Senhor, tu eras, olha o verbo no passado, selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste, olha o verbo no passado. Muita gente quer humanizar isso aqui para falar que Deus está falando só de um ser humano, do rei de Tiro. Não, Deus está falando de alguém que estava no jardim de Deus, e a letra maiúscula aqui é para falar de um local, e não de algo imaginário. Igual o senhor fala, São Paulo, SP, São Paulo, com S maiúsculo e P maiúsculo, não é isso? O senhor fala Vila Velha,
V maiúsculo também. Então, jardim de Deus aqui é uma localidade, para falar de um lugar etéreo, um lugar espiritual, que alguém que era um anjo, um querubim, viveu lá, e outra coisa, era perfeito em formosura e em sabedoria. O rei de Tiro não podia ser perfeito em sabedoria, porque ele não conhecia tudo. O rei de Tiro era um ser humano, nós vamos viver aprendendo. Lúcifer não, era alguém que dentro do que Deus quis revelar a ele, era perfeito em sabedoria e em formosura. Esse sim é o querubim. Um rei pagão não pode representar um anjo de Deus, a senhora acha que pode? Uma pessoa que adora Baal, que adora outros deuses, poderia representar Deus? Não, ele não é perfeito em formosura e nem em sabedoria. Uma que todos os engastes das pedras que ele usava se assemelha muito à roupa do sumo sacerdote. Ele não poderia usar uma roupa parecida com da religião. Esse homem com certeza era adorador de outros deuses, não sei se tinha várias esposas, e o pior, ele tinha um pecado dentro dele, que é querer ser igual a Deus. Então, isso não pode falar do rei de Tiro. Está falando de alguém que foi perfeito, e hoje nós vamos ver, gente, qual é a origem do mal. Então, olha só, você esteve no Éden, o rei de Tiro nunca esteve no Éden. Ele sempre viveu na Fenícia, como eu falei, no sul do Líbano. E a Bíblia vai falar aqui, no jardim de Deus, de toda pedra preciosa, de toda a cobertura, você se cobria. Eu já falei aqui, sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, aí vai indo. Em ti se faziam, verbo passado, os seus tambores, os seus pífaros, no dia que foste criado, foram preparados. O que nós temos aqui? Referência musical. Antes do rei de Tiro existir, já existia música na terra. Então não pode falar para o ser humano. Está falando de um anjo, pastor. E a referência de tambores e pífaros, para falar do que exalava dele, onde ele passava, tocava música. Está falando de Lúcifer. Hoje, nosso arqui-inimigo, Satanás. Então não tem como entender esse versículo pensando num ser humano, e sim num ser espiritual. Tu eras o querubim ungido. Engraçado que a Bíblia usa o artigo definido, o querubim, classe una. Por isso que quando o Satanás ia disputar com o arcanjo Miguel sobre o corpo de Moisés, é Miguel que conversa com ele, é outro de classe una. Miguel é arcanjo, ele era um anjo também de classe una. Só os dois podem conversar. Se fosse um anjo menor de Deus, não teria gabarito para conversar com Lúcifer. Então ele era o querubim. Por isso no Apocalipse 12, vocês veem que ele arrasta uma multidão de anjos com a sua cauda. Só com a cauda, pastor, você imagina o tamanho do dragão. Poderoso, ele é muito mais poderoso e mais inteligente do que qualquer outro demônio. Tenha certeza disso. Olha só, ele foi ungido para cobrir e te estabeleci. O próprio Deus estabeleceu no monte de Deus, no Monte Santo. Isso nunca valeu para o rei de Tiro. O rei de Tiro foi estabelecido por Deus na Fenícia, na cidade de Tiro. O que nós temos aqui é uma referência a alguém espiritual que viveu